O futebol chegou ao Algarve pelos pés dos ingleses no fim do século XIX. Poucos anos depois, em 1914, era fundado um dos mais tradicionais clubes do futebol português, o Portimonense. O futebol chegou pela primeira vez ao sul do país e ao Parlamento algarvio nos finais do século XIX. Quem o trouxe foi a Marinha Britânica. Escolhia a Baía de Lagos, serena, pelas suas águas, onde atracavam e realizavam jogos de futebol entre os marinheiros, na praia, jogos compostos apenas por elementos estrangeiros. Aqui em Portimão, foi nesta praça onde nos encontramos, foi realizado o primeiro jogo de futebol. O seu responsável foi José Pirce de Azevedo, um jovem nascido em Portimão, que estava a estudar em Inglaterra e com ele trouxe nas suas férias a primeira bola que há relatos tenha chegado à cidade, também o primeiro par de chuteiras e as regras do futebol. Acabou por juntar uns amigos interessados por este novo desporto e aqui foi realizado o primeiro jogo de futebol em Portimão. É o que conta a imprensa da altura. Aqui também foi o local do primeiro campo de jogos do Portimonense Sporting Clube, fundado em 1914, com a sua sede atual, ainda agora foi construída na década de 20, aqui atrás do meu encontro, nesta mesma praça, e que, depois da sua fundação, em 1914, teve o grande impulso, cerca de 10 anos depois, por uma figura incontornável nesta cidade. Na altura, Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes. Em 1924, numa altura em que o Portimonense ainda não podia disputar oficialmente jogos, porque não tinha estatutos aprovados, oferece uma taça, uma forma de apoio moral e que foi também um impulso para que depois, logo no ano seguinte, o Portimonense também pudesse disputar a taça Miguel Cruz e que a vence, numa final contra o Silves. Foi o início da participação do Portimonense em competições oficiais, mas nos primeiros anos de vida os resultados não foram os melhores. Mesmo assim, seria campeão do Algarve pela primeira vez na época de 1936-37. E a partir daí começou a jogar no local onde hoje se encontra o seu atual estádio. Já a sede mantém-se no mesmo sítio, desde os anos 20, onde os sócios se encontram, sócios que também são memória do clube, como o Carlos Serpa e Arsénio Sequeira, que entre muitos outros participaram com as próprias mãos na construção do estádio, de bancadas ou na colocação do primeiro relevado nos anos 70 e com muitas histórias para contar. A jogar a semente para a rel, com o terreno, o Chico Piuga, ao Real, a jogar a semente, ele com um balde, cheio de areia, a tapar a semente. Mas eu reparei que o vento estava a favor contra mim, enfiou a areia para o ouvido, e fui para o hospital fazer uma lavagem do ouvido. A dedicação dos adeptos algarvios seria recompensada com a primeira subida do clube ao escalão principal do futebol português nos finais dos anos 70. Em 1984-85, o conjunto de Portimão alcançou mesmo a melhor classificação de sempre, com o 5º lugar no campeonato e o acesso à Taça UEFA. Mas em 1990 caiu nos escalões secundários, onde permaneceu durante 2 décadas, numa das fases mais difíceis do emblema de Portimão. Foi nessa altura que entrou no clube Fernando Rocha, o presidente que viria novamente a mudar o rumo do Portimonense. Nunca imaginei ser presidente do Portimonense e aceitei porque o clube ia acabar. Eu estava numa situação muito complicada, eu encontrei o clube com um passivo superior a 2,5 milhões de euros, inacreditável, sem receitas, sem estádio para treinar, sem equipamentos, sem nada. Era o fim. Conseguimos segurar o clube, conseguimos dar vida ao clube e conseguimos, ao fim de, em 2009, subir de divisão. Mas o sol iria brilhar por pouco tempo para o Portimonense. Com o estádio em obras de melhoramento para a Primeira Liga, o clube foi obrigado a jogar a cerca de 70 km da cidade de Portimão, no estádio Algarve. Jogar no estádio Algarve era pior do que jogar fora. E a prova é que quando viemos aqui para Portimão jogar, a partir daí os resultados foram outros e eu, se a memória não me falha, penso que na segunda volta nós fomos a segunda ou terceira melhor equipa do campeonato nacional. Apesar da descida de divisão, no último ano de mandato como presidente da SAD, Fernando Rocha iria ver o conjunto alvinegro conquistar o título de campeão da Segunda Liga na época 2016-2017. Depois, na última temporada, o Portimonense ter feito história ao conquistar a primeira vitória no historial do clube em jogos frente ao Benfica, os algarvios
partem para esta, que é a terceira época consecutiva na Primeira Liga, para consolidar o seu lugar no principal escalão do futebol português.